Pronto? Pronto, gravado. Obrigada. Então, bom dia. Vamos dar início à nossa sessão do SIG Farmaco, do dia 15 de abril de 2026, onde nós temos a felicidade de ter como palestrante o professor Fernando Cimabuco, da Escola Paulista de Medicina. Bom, como todos sabem, o SIG Farmaco é um grupo de interesse especial que é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e tem o apoio da FINEP e da Sociedade Brasileira de Hospitais Universitários. E é coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Né? Essa é uma iniciativa para o uso da estrutura de vídeos e webconferências da Rede RUT, para reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e colaboração em ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Atualmente, nós somos mais de 54 instituições, sendo 21 com rede física de webconferência, e outras instituições representadas aqui que estão distribuídas em todo o país. O grupo ele é coordenado pela professora Maria Cristina Avelar, da Unifesp-PM, e do professor Emiliano Barreto, da Universidade Federal de Alagoas, tendo também na sua coordenação o professor François Noel, da UFRJ, o professor Paulo Guedini, da Universidade Federal de Goiás, e também nesse grupo eu participo representando também a Unifesp-PM. Durante as sessões, nós solicitamos que os participantes todos coloquem os seus microfones em mudo, na posição mudo, silenciosa, e há também a possibilidade de vocês, quem tiver interesse, de colocar as legendas em inglês, espanhol ou mesmo em português. Durante a sessão, se vocês tiverem perguntas, vocês já podem colocar no chat, indicando seu nome e a instituição, e que ao final da apresentação o professor Fernando ele vai poder responder essas questões, né? Todos sabem que agora mudou o endereço, agora da entrada aqui, né? Então é rcc.rnp.br/RUT ao vivo, e sempre que for entrar, a pessoa, sempre não, numa primeira entrada, ela precisa se cadastrar, esse cadastramento é importante, né, até para você receber o certificado. Ou então, a pessoa pode entrar diretamente pelo CAF da instituição e se logar, assim, automaticamente. É importante que, para receber o certificado, seja clicado aqui nesse quadro, onde está o quadrado azul, o desejo registrar minha presença. Isso permitirá que a pessoa, ao final da apresentação, já possa receber o certificado. Que esse certificado vocês podem, dentro do SIG Farmaco, do SIG, melhor dizendo, vocês podem, clicando aqui em certificados, obter o certificado como participante. Mas, para isso, é preciso estar conectado pelo menos 50% do tempo da sessão. Então, a estrutura da sessão é as boas-vindas, inicial, que deve ter uns 5 minutos, a apresentação do tema e palestrante, aí a apresentação do palestrante, que é ao redor de 40 minutos, e, por fim, nós temos o debate com os participantes e o encerramento da sessão. Então, agora, eu vou colocar o professor, deixa eu achar só o professor Fernando aqui. Vou colocá-lo como apresentador. Entrou como apresentador, né, Fernando? E aí eu aproveito para apresentá-lo.
O professor Fernando, ele é biólogo, formado pela USP, com doutorado em biotecnologia também na USP em 2009, e nesse período ele fez um estágio na Harvard. Ele tem pós-doutorado no Laboratório Nacional de Biociências, e na época ele já tinha um enfoque na área de biologia molecular e metabolismo do câncer. Desde 2022, ele é professor do Departamento de Bioquímica da Escola Paulista de Medicina e trabalha, né, o interesse dele é alvos terapêuticos em câncer, com enfoque na sinalização do mTOR. Ele publicou mais de 100 artigos científicos, é pesquisador 1C do CNPq, e na sua linha de pesquisa ele usa muito várias técnicas de biologia molecular, proteômica, e incluindo a técnica CRISPR. E por esse motivo nós o chamamos para fazer essa apresentação, né, que eu acho que já temos 61 pessoas aqui, então é um tópico de bastante interesse para a nossa comunidade. Então, agradeço, professor Fernando, por ter aceito o convite, e passo a palavra para você. Bom, primeiro, bom dia a todos aí que estão acompanhando. Agradeço à professora Roseli pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Espero contribuir aí com o grupo de vocês, com as discussões. Espero, de repente, ter uma discussão interessante sobre CRISPR ao final da palestra. A sua tela, só uma coisinha. Eu vou colocar... isso. Tá dando para ver, professora Roseli? Tá. Tá a tela cheia, tudo certo? Posso iniciar aqui? Pode iniciar, sim. Quem quiser, os participantes, eles podem ampliar a tela clicando nesse link no lado direito superior da apresentação. Tá? Eu vou fechar aqui minha câmera. Tá bom. A palavra é sua. Obrigado, então, mais uma vez. A ideia, então, acho que dessa palestra é falar um pouquinho do que a gente tem feito utilizando CRISPR especificamente em pesquisa relacionada ao câncer, né? E, como vocês vão ver, eu vou trazer perspectivas, né, alguns exemplos que a gente tem usado, principalmente in vitro. Agora a gente começou a fazer algo em vivo. Mas eu pretendo também mostrar um pouquinho dos problemas, né, que podem surgir ao longo do caminho. Então, eu separei aqui uma breve introdução sobre CRISPR, né, então acho que é de conhecimento geral que é uma técnica revolucionária, e a partir de 2012, 2013, a gente teve um boom na pesquisa acadêmica com relação a CRISPR, então uma série de revistas foram, artigos científicos de alta qualidade foram publicados, e em 2020, em época da pandemia, né, a gente teve o prêmio Nobel dado a Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier pela descoberta do que é o CRISPR de fato, né, isso a gente vai falar um pouquinho. Então, essas são fotos, né, que ilustram esse momento aqui, a Doudna recebendo a notícia, estava em época de pandemia, essa foto ficou bem famosa, e essa não ficou tão famosa, essa é a minha foto da Jennifer Doudna, né, tive o prazer de conhecê-la em um congresso, um pouquinho antes da pandemia, ela não tinha ganhado o Nobel ainda, e foi muito bom conhecê-la, é uma cientista de fato fenomenal, né. Bom, mas eu gosto sempre de destacar que CRISPR é uma técnica que tem não só interesse acadêmico, mas muitas pessoas, né, mesmo leigas, têm interesse em buscar, conhecer melhor o que é CRISPR. Isso daqui é só para ilustrar, então, né, no Google Trends a gente vê essa tendência em cada vez mais o interesse por essa técnica, por ter justamente aplicações terapêuticas. E aqui eu fiz uma comparação proposital com a palavra transgênico, né, porque vale mencionar que, inclusive eu vou mostrar alguns exemplos, quando a gente aplica a técnica de CRISPR, não obrigatoriamente a gente gera um transgênico,
A gente gera um organismo geneticamente modificado, muitas vezes em cultura de células, uma linhagem modificada, mas você não tem, né, a transgenia obrigatória sendo desencadeada. Então, isso passa a ser uma vantagem da aplicação dessa técnica, né? E eu também gosto sempre de começar lembrando um pouco da história da descoberta do CRISPR, né? Isso começou, na verdade, na década de 90. A gente tem aqui um artigo de 1995, foi um dos primeiros artigos, onde a gente tem um pesquisador, Francisco Mojica. Ele é um dos pioneiros que ajudou a entender o que é o CRISPR, né? E esse trabalho ele é bem interessante porque o Mojica, nessa época, ele estava estudando sequências de bactéria, né? E ele encontrou uma particularidade. Algumas sequências estavam em um cluster específico no genoma e elas tinham uma similaridade muito grande com sequências de bacteriófagos, tá? Isso foi um achado, não tinha-se a menor ideia do que eram essas sequências, né? Esse é um dos artigos publicados pelo Mojica na época, simplesmente descrevendo essas sequências. Elas tinham padrões de repetição e não se tinha a menor ideia do que essas sequências em bactéria correspondiam. Por que as bactérias aparentemente organizavam em seu genoma essas sequências homólogas às sequências de bacteriófagos, né? Então, lá na década de 90, a gente tem, na verdade, o embrião aqui da descoberta do que é o CRISPR. E aí isso passou muitos anos, né? Você tem aí basicamente 2 décadas de desenvolvimento, papel fundamental, de novo, da Jennifer Doudna e da Charpentier, até que a gente chega no momento, por volta de 2012, em que a gente tem um entendimento melhor do que é o CRISPR, né, na natureza. Então, de fato, as bactérias têm um sistema que a gente apelidou de sistema imune de bactéria, né, que obviamente difere muito do sistema imune de mamíferos, enfim, né, mas que acaba tendo algumas coisas parecidas. Então, esse slide pretende explicar como que funciona o CRISPR nas bactérias, não para edição gênica, mas como que as bactérias usam essa maquinaria para se imunizar contra bacteriófagos, tá? Então, o nome CRISPR quer dizer, uma tradução possível disso, quer dizer que são repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Então, a gente vê o que o Mojica começou a descobrir na década de 90, né, foi a presença desse cluster. Então, no genoma bacteriano tem sequências repetidas, são essas sequências em preto, regularmente espaçadas por uma sequência que essa é variável. Então, as sequências coloridas aqui são sequências diferentes, e estas são sequências homólogas a genomas de bacteriófago, né? Então, o que está acontecendo nessa fase é que o bacteriófago infecta a célula bacteriana, introduz seu material genético, e aí você tem uma maquinaria de proteínas, Cas, né, essa família de proteínas de endonucleases, que vão clivar esse DNA do bacteriófago e propositalmente inserir no genoma da bactéria, né, mas de maneira organizada. Primeiro, colocando isso num cluster, e segundo, sempre colocando uma repetição e uma sequência espaçadora nova. A gente vai chamar essa sequência do bacteriófago de sequência espaçadora. Esse é o momento em que a bactéria está se imunizando, portanto, contra o bacteriófago. Num segundo momento, notem que aqui a gente não tem Cas9 envolvida, né? Mas num segundo momento, você tem agora, sim, a ativação de uma maquinaria para se defender contra o bacteriófago. Então, nesse segundo momento, passam a ser expressas a Cas9, a proteína Cas9, que ela é muito famosa e a gente vai usar bastante ela,
passa a ser transcrito um RNA que a gente vai chamar de tracer RNA, né? Que é um RNA acessório. A gente vê que ele tem estrutura secundária complementar à Cas9, né? A estrutura tridimensional terciária da Cas9. E todo aquele cluster de RNAs, né, que foram guardados passa a ser transcrito também, na forma de um grande RNA policistrônico, que também tem afinidade complementar, né? Essa sequência repetida, ela é complementar a um pedaço do tracer RNA. Ou seja, a gente forma aqui uma unidade funcional após a clivagem desse RNA. Cada Cas9 vai estar ligada a um tracer RNA e um CRISPR RNA, que a gente vai chamar esse cluster, quando ele é clivado, ele vai gerar diferentes CRISPR RNAs. E aí, nesse momento, essa unidade funcional, esse ribonúcleo complexo, ele passa a tentar se defender contra um invasor, um bacteriófago que infectou essa bactéria. Então, todas essas sequências espaçadoras vão tentar ser usadas como armas, né, ferramentas para detectar o genoma da nova infecção aqui do bacteriófago. E caso haja sucesso, né, a Cas9 vai ter a função ativa, sua função de endonuclease, e ela vai clivar a sequência do bacteriófago e assim ela se defende, ela se protege. Isso daqui portanto, é um mecanismo que, como eu disse, existe na natureza, está constantemente sendo modificado, evoluído, né? É uma corrida, na verdade, de patógeno e célula hospedeira, né? Você tem um patógeno que vai eventualmente mutar esse bacteriófago, e assim como a bactéria vai se adaptar a essas novas sequências, né? Então, isso é um mecanismo muito interessante de defesa bacteriano contra bacteriófagos. E o grande salto foi, obviamente, depois que a gente começou a entender isso daqui, aplicar isso em células de mamíferos, né, eucariotos, como uma ferramenta de edição gênica. Vale a pena mencionar que a gente tem a primeira coisa que os papers da Doudna, da Charpentier e tem um outro grupo muito importante, que é o grupo do Feng Zheng, né, ajudou a aplicar essa técnica, foi fusionar esse CRISPR-RNA e esse tracer RNA numa única molécula de RNA. Então, o que a gente chama de RNA guia passa a ser, portanto, um único RNA que mantém a estrutura secundária apropriada para a Cas9 interagir, e a gente vai chamar esse RNA de RNA guia. Ele vai ser a molécula que vai direcionar os nossos para a sequência alvo, né? Outro ponto que vale a pena mencionar é a definição do que a gente chama de PAN. A sequência PAN é uma sequência que está presente no DNA-alvo e que ela é específica para cada Cas9. Então, cada Cas9 tem uma sequência PAN de reconhecimento. No caso, uma das Cas9 mais usadas é a SP-Cas9, Streptococcus pyogenes, e a sequência PAN dessa SP-Cas9 é NGG. Isso é importante, né, ter essa definição clara, porque, obviamente, o seu guia ele vai ter que estar adjacente à sequência PAN. E um conceito importante também é que a sequência PAN não está no guia, ela está no DNA-alvo. Ela não está presente nessa sequência espaçadora e muito menos no restante do guia. Mas você tem programas que, obviamente, vão desenhar os guias e eles vão usar sequências PAN como sequências referência, né? Outro ponto que vale a pena mencionar é que o corte, a clivagem da Cas9, ela obedece uma orientação com relação à sequência PAN. Então, no caso de SP-Cas9, é 3 nucleotídeos de distância
da sequência PAN. Então, a gente sabe exatamente, isso é importante, porque a gente sabe exatamente onde vai ocorrer a clivagem quando a gente está editando uma célula-alvo. Tá? E a gente busca justamente essas edições nessas sequências-alvo. Então, uma vez que a gente passou a adaptar o sistema de CRISPR para a célula eucariota, né, para editar células de mamífero, a gente pôde passar a fazer edições gênicas em células de mamíferos, humanas, etc. E qual que é a ideia aqui, né? Uma vez que a gente tem essas ferramentas disponíveis, a gente vai introduzir isso numa célula eucariota, por exemplo, e o que a gente quer com essa ferramenta é causar uma dupla quebra numa região específica do DNA. Né? A partir desse momento, uma vez que essa dupla quebra aconteceu, os eventos posteriores, eles são exclusivamente da célula, né, eucariota, que vai fazer um reparo dessa dupla quebra. E aí a gente tem classicamente duas vias de reparo de dupla quebra de DNA, que são a maquinaria de reparo não homólogo, né, não homólogos end joining, que é muito boa para propósitos de nocaute. Então, quando a gente faz nocaute de um gene usando CRISPR, o que a gente quer é direcionar o nosso guia para um exon, causar uma dupla quebra, e nesse mecanismo de reparo você vai ter inserções ou deleções aleatórias, que a gente vai chamar de indels, inclusive, que você não tem controle, mas que ao serem inseridas aqui, eventualmente vão causar um frame shift no quadro de leitura do gene, e é isso que causa o nocaute, na verdade. Portanto, é um erro do reparo mediado por essa maquinaria de NHEJ ou INEG. Uma outra aplicação possível de CRISPR é você usar uma Cas9, um guia e um DNA doador. Nesse caso, você precisa colocar esse repair template, que eu chamo também de DNA doador, é um outro nome, para direcionar um outro tipo de reparo mais fidedigno, mais com uma precisão maior, que vai usar o DNA doador como molde, né, para fazer o reparo de DNA dessa dupla quebra. Essa via é chamada de Homology Directed Repair, e ela é muito boa para fazer knock-ins, ou seja, se eu quero inserir genes, sequências, inserir mutações ou corrigir mutações pré-existentes, ela tem justamente esse propósito, e inclusive tem um apelo terapêutico muito grande, né, porque isso permite corrigir mutações, não só relacionadas a câncer, mas também a outras doenças genéticas. Uma desvantagem, né, é que o HDR é muito mais difícil de você atingir do que o NHEJ. A eficiência intrínseca da célula por reparo de NHEJ é muito maior. O HDR depende de ciclo celular, fase do ciclo celular, né, depende de uma outra maquinaria de reparo, mas é obviamente possível de se obter isso, até em embriões humanos isso já foi demonstrado de ser possível de ser feito. Né? Bom, passando então agora para as aplicações, eu queria falar um pouquinho do que a gente tem feito. Eu estudo essa via de sinalização, que é a via de sinalização da mTOR. A ideia aqui não é explorar essa via, mas acho que é uma via bastante conhecida de sinalização, que responde aí a sinais nutrientes, principalmente, né, aminoácido, balanço de ATP e AMP, e a fatores de crescimento, e ela se torna ativa, sinalizando para a síntese proteica, que está relacionada, obviamente, ao crescimento celular. Então, é uma via que estimula o crescimento e proliferação das células e que, obviamente, está relacionada a câncer, né? A gente tem aqui alguns componentes dessa via, que são ativadores tumorais, oncogenes, e alguns supressores que estão mutados em alguns tipos de câncer e que causam, quando mutados, uma superativação da via mTOR. Especificamente, eu vou mostrar alguns exemplos aqui sobre LKB1, que é um supressor tumoral bastante mutado em câncer de pulmão,
uma via de regulação do estresse oxidativo, que está relacionado com o mTOR, e uma via de reparo de DNA, que é a via da PARP1. Esse é um projeto que já se encerrou, é um projeto Jovem Pesquisador Fase 2, que a gente tentou aplicar CRISPR em diferentes frentes, né? Então, alguns com o objetivo de fazer reparo não homólogo e nocautear genes, né? Foram os casos da PARP e da NRF2, e alguns tentando fazer o HDR, como eu vou mostrar mais para frente, com resultados um pouco inesperados, eu diria, né? E a gente tem tentado também mexer com bibliotecas de CRISPR, que eu vou explicar mais para o final. A gente gosta muito de seguir esse artigo, que na verdade é um artigo do grupo do Feng Zheng, de 2013, eu recomendo bastante a leitura, se vocês têm interesse. É um Nature Protocol, que obviamente descreve como a gente deve desenhar um experimento bem detalhado, né, para edição usando a maquinaria de CRISPR. Então tudo começa com um desenho em sílico dos guias, né, posicionando os guias em exons alvo que a gente quer fazer, o knockout, por exemplo. Eu gosto muito desse programa, né, que é chamado de CRISPR, e tem outros programas. Mas a ideia desse programa é basicamente você colar a sequência de um exon alvo, escolher o genoma, escolher a Cas9, então essa é a Cas9 que muitos têm usado, e a gente também, né, a SP-Cas9, essa é a sequência PAN, e uma vez que você escolhe isso, ele vai te dar uma tabela com scores de especificidade e eficiência, e é aqui que você escolhe o seu guia, né? Então, obviamente, a gente tem um problema de off-targets, que deve ser suprimido. Então, a gente tenta escolher guias muito específicos com esse alto score de especificidade, que está refletido em poucos possíveis off-targets. Esses aqui são possíveis off-targets que esse guia vai reconhecer, né? E a gente tem uma preocupação sempre de analisar esses off-targets para ver se o nosso guia, de fato, experimentalmente, está sendo específico. Aqui tem alguns detalhes que eu não vou entrar, mas vale a pena mencionar que tem basicamente 2 scores de eficiência, ou seja, o seu guia ele pode ser específico, mas pouco eficiente. Então é interessante olhar esses scores de eficiência, e aqui eu destaco que 2 desses scores, né, o Doente e o Moreno e Mateus, são 2 artigos que desenvolveram esses scores, esses algoritmos, né? E a minha dica principal aqui é que, se você está interessado em cultura de célula, olhe o score do Doente como base, e se você está interessado em edição de animais, zigotos, né, olhe para o score do Moreno e Mateus, isso porque eles usaram diferentes metodologias. Se você ler os artigos originais, Moreno e Mateus usou um score baseado em expressão do guia por T7 RNA polimerase, que geralmente é desejado para a edição de zigotos, onde você não entrega plasmídeos, você entrega a Cas9 e o RNA guia pronto. E esse paper já focou em experimentos em cultura de células, onde você vai entregar um plasmídio que vai expressar a Cas9 e o seu guia. Portanto, se o teu interesse é cultura de células, eu recomendo fortemente que você foque nesse score de eficiência, né? Então, a gente usa um plasmídio, portanto, para fazer em cultura de células, que expressa a Cas9. Essa Cas9 é uma Cas9 modificada, obviamente, adaptada para o sistema eucarioto. E é nessa região aqui que você vai clonar aqueles 20 nucleotídeos, que no final é a sequência espaçadora original, que vai ser alvo do seu DNA de interesse, né, do gene de interesse. Então, a gente faz uma clonagem entre esses sítios de BBS1, e aí vai para a transfecção na célula, se a gente transfecta esse plasmídio. E aqui um ensaio que eu recomendo muito que seja feito também é o ensaio da T7 endonuclease, que nesse paper ele ganha um outro nome, mas é basicamente a mesma coisa. Então, o que o ensaio da T7 faz? O ensaio da T7 ele é um ensaio
para medir, de fato, a eficiência do teu guia experimentalmente, né? Então, quando você tem, nesse momento, você tem uma cultura heterogênea, né? Algumas células estão editadas, outras não, e você quer descobrir justamente a eficiência de edição. Então, você vai extrair o DNA genômico dessas células e você vai fazer uma PCR contra a sequência alvo, né? Contra o alvo que você está editando. E se você teve reparo não homólogo, algumas sequências vão ter inserções e deleções que estão representadas aqui. E aí você simplesmente denatura essa mistura isso é um amplicon de uma PCR e renatura. E a T7 tem a propriedade de digerir heterodímeros. Ela vai digerir fragmentos que formaram heterodímeros, como mostrado nessa figura, e isso daqui vai gerar um padrão de digestão que está relacionado diretamente à eficiência de edição. Então aqui é um exemplo do nosso laboratório. A gente consegue ver a edição mediada por esse guia aqui de LKB1. Controles são feitos para garantir que está tudo certo. Então isso é um indício, é uma evidência de que você teve edição. Outro experimento que você pode fazer é simplesmente sequenciar, né, a sequência alvo. Você vai ter um cromatograma todo embaralhado a partir da posição esperada, né? Então, nesse caso aqui, a sequência PAN está bem aqui, esse foi o guia usado, e a gente espera uma clivagem no terceiro nucleotídeo da sequência PAN. Então, mais ou menos aqui é onde a gente obteve aqui um embaralhamento de cromatograma, porque a gente tem aqui informação de mais de uma sequência. Como eu disse, a gente se preocupa sempre em olhar os off-targets, então a gente sequencia os off-targets mais prováveis, e nos nossos experimentos, a gente nunca encontrou edição off-target, né? Então isso é uma coisa boa. E a gente tem alguns projetos para fazer HDR, eu trouxe só um exemplo. É muito difícil, a gente tem tentado usar CRISPR para fazer HDR, mas com uma baixa taxa de sucesso. Então isso daqui é um único exemplo que eu trago, onde a gente conseguiu screenar aqui clones de sala para a edição desse gene, e a gente mostra aqui a troca desse códon, né, que codifica serina para alanina. Esse era o objetivo. E a gente fez aqui mutações sinônimas também no guia, no donor DNA, né, a gente consegue ver que aqui está a sequência do donor DNA, ó, para que servem essas mutações sinônimas? Para que a maquinaria da Cas9 não clive a sequência após a edição mediada por HDR. Então, isso é uma estratégia que é muito recomendada. Portanto, além da edição que você quer fazer mediada por HDR, você deve também fazer mutações sinônimas para garantir que o genoma se torne diferente depois da correção por HDR, né? E lembrem, aqui a gente tem 3 moléculas sendo inseridas na célula. Uma Cas9, um guia e um DNA doador, né? Então, esse é um tipo de experimento um pouco mais elaborado. Nesse caso aqui, a gente também propositalmente inseriu um sítio de restrição e a gente mostra por digestão que esses 2 clones 4 e 5 foram clivados por RIND3. Uma outra possibilidade de usar essas estratégias para análise, né? Bom, agora eu vou me focar em alguns exemplos de NHIJ. Esse é um artigo de colaboração com o professor Jorg, lá da Unicamp, que a gente fez knockout para esse gene NEC6. Então, a primeira coisa que eu recomendo sempre é a gente fazer um blot. A gente vai ter knockout, são clones isolados de célula, né? Então, seguindo aquele fluxo do paper do Feng Zheng, e depois de fazer a T7, você vai isolar clones de célula. E aparentemente todos indicavam aqui um knockout ao nível proteico, né? Perda da expressão ao nível proteico do gene-alvo. Mas uma coisa que eu queria discutir com vocês é que tipo de edição você está obtendo, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar
numa célula diploide nessas possibilidades. Você vai ter clones de célula selvagem, eventualmente, clones de célula heterozigotos, né? Mas que tiveram um alelo ainda selvagem. E você vai ter a gente vai chamar isso aqui de edição monoalélica, portanto ele é um heterozigoto. Mas no caso da edição dos dois alelos, que a gente vai chamar de bialélica, você tem duas possibilidades. Você pode ter um homozigoto, onde a edição é a mesma nos dois alelos, mas você pode ter edições diferentes, indels diferentes nos dois alelos, no caso de uma célula diploide. Isso daqui também é considerado um heterozigoto. Então a gente tem como descobrir essas coisas, tem como a gente identificar as edições. E existe um ensaio muito simples, na verdade, que também envolve ensaio da T7, que você vai misturar o seu DNA-alvo com um DNA selvagem, agora de um clone isolado de célula, e aí você vai ter um padrão de digestão diferente. Você sempre vai fazer uma condição do seu clone, somente o DNA derivado do seu clone e o DNA do seu clone misturado com o selvagem. Então, esse padrão de digestão, né, se você tem clivagem, não clivagem, 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 não clivagem, não clivagem, é algo que você vai esperar, e isso vai dizer se seu clone é heterozigoto ou homozigoto. Então, aqui no caso, a gente tem um exemplo. Esse padrão desse clone mostrou ser heterozigoto, porque aqui mostrou clivagem do DNA puro ou do DNA misturado com um clone selvagem. E a gente consegue também detectar homozigotos. Então, isso aqui é um homozigoto, porque ele não digeriu a PCR do clone, não digeriu, mas quando foi misturado com o DNA selvagem, ela digeriu. Então, isso é um ensaio muito simples, você não precisa nem mandar para sequenciar, e você consegue descobrir se os seus clones são selvagens, se são heterozigotos ou se são homozigotos. Isso depois foi confirmado também por sequenciamento, né? Eu vou mostrar depois esses exemplos de programas de decomposição de cromatograma, que são muito úteis para decompor o cromatograma, mas a gente consegue, quando a gente tem homozigoto, já olhar, aqui é um exemplo de um clone que tem uma edição única nos dois alelos, né? A gente consegue no cromatograma já analisar. E depois aqui é só ensaio funcional, mostrando que esses clones respondem, tem os fenótipos esperados, né? Essa proteína tem a ver com reparo de DNA, então aqui mostra o knockout. E esse é um experimento de rescue, que eu gosto bastante desse tipo de experimento, onde a gente fez o knockout, mostrou o fenótipo aqui em algumas vias em proteínas de sinalização de reparo, fez o rescue no clone knockout, devolveu o NEC6 por superexpressão, e mostrou um resgate do fenótipo, né, para o fenótipo selvagem. É um tipo de experimento que a gente faz bastante no laboratório. Continuando, então, a gente tem um outro exemplo aqui da PARP1, que é uma proteína que a gente descobriu num artigo lá em 2016, que aparentemente interage com as S6K, são as quinases downstream da via da mTOR. E a PARP1, ela é uma proteína que faz uma modificação pós-tradicional um pouquinho diferente, né, que é a aparelhação. A partir de NAD+, você tem a aparelhação de proteínas-alvo, e é uma proteína também de reparo de DNA. Então a gente quis, depois desse artigo, desvendar um pouquinho melhor o que essa PARP1 está fazendo com esses 6Ks. Né? E aqui a gente fez um experimento muito parecido. A gente obteve clones knockout, esses são dois clones knockout para PARP1, a gente vê a ausência da expressão, e a gente fez um experimento de rescue também, devolvendo a expressão de PARP, e a gente mostra exatamente a mesma coisa, ou seja, de alguma maneira o knockout de PARP mexe com a via das S6Ks ou com a via da mTOR, ela está relacionada, ela diminui a ativação da via da mTOR, essa era a pergunta do projeto, ou seja, por que uma proteína de reparo, será que uma proteína de reparo pode afetar uma via relacionada ao metabolismo, no fim, né, que é a via da mTOR. E a gente tem indícios aqui de que isso está acontecendo, essas células knockout de PARP
elas, inclusive, têm menos síntese proteica. A gente mostrou depois também, isso é só um resultado de fenótipo, né? Mas, de novo, a gente está aplicando o CRISPR para fazer, no fim, um pouquinho de genômica funcional, né? Um pouquinho de entender a biologia de um gene específico. Esse daqui é um outro tipo de experimento que a gente pode fazer com CRISPR, é um pouquinho mais sofisticado. A Mariana fez isso num BEP que ela fez. Lá ela tinha células contendo no genoma uma sequência contra 2 guias, né, do BFP, que é a proteína azul fluorescente. Então, nesse experimento, permite você medir por citometria de fluxo. Se a célula ficar azul, quer dizer que você teve NHIJ. Porque você vai ter guias sendo colocados nessa célula, vai fazer a excisão dessa sequência que está truncando, né, ela está interrompendo o gene do BFP. Se você tiver NHIJ, você reconstitui o BFP. Entretanto, se você tiver um reparo mediado por homologia, esse GFP vai ser usado para reparo por homologia, e aí a célula vai ficar verde. Então, você consegue, nesse experimento, medir as taxas de NHIJ e HR, né, recomendação homóloga. E foi exatamente o que a gente fez. Então, o que a gente quis demonstrar aqui? A gente quis demonstrar que o nocaute de S6K, a gente fez nocaute de S6K1, nocaute de S6K2 ou duplo nocaute. Né? Na verdade, aqui, desculpa, não é nocaute, é knockdown por sRNA. A gente queria mostrar que essas quinases estavam envolvidas em via de reparo e a gente acabou mostrando, portanto, usando esse sistema, que é mediado por CRISPR, que as S6Ks estão relacionadas tanto ao knockdown de cada gene separado, quanto o knockdown duplo. BRCA é um gene é um controle positivo, né? Que está relacionado ao HDR. Mostramos aqui, portanto, que isso tem relação com essa via de reparo. E não para NHIJ. Então, se essa é uma pergunta que você tem especificamente sobre vias de reparo, o CRISPR pode ajudar. Tá? Continuando aqui, eu queria falar sobre esse outro projeto, a mesma ideia, de outra Mariana, né? Eu costumo ter muitas Marianas no grupo, essa já é a terceira. Então aqui é um tipo de experimento que a gente fez, que a gente nunca ficou satisfeito com esses knockouts, de que são diferentes clones de células de câncer de próstata, e a gente sempre viu um resquício de banda, né? A gente nunca viu um knockout completo. E a gente sempre se perguntou por que estava acontecendo isso, né? E aí a gente foi olhar melhor, a gente genotipou esses clones de célula, e a gente via uma edição, supostamente aqui uma edição dupla, e aí a gente começou a usar esses programas. O ICE da Synthego é um programa que decompõe o cromatograma, então você consegue olhar, né, predizer que tipo de edição você está tendo. Então aqui nesse caso a gente teve 2 deleções diferentes de 2 nucleotídeos em cada alelo. Tá? Então cada clone tem uma edição diferente. E o que isso mostrou também? Mostrou que a gente não tinha o genótipo selvagem. Então, aparentemente, esse resquício de banda aqui, depois a gente foi descobrir que era problema de anticorpo, né? Não era... Tem um outro artigo usando o mesmo anticorpo que a gente usou, então, assim, não confiem nos anticorpos de vocês. Essa é uma mensagem desse projeto, né? Ou seja, a gente acabou screenando depois outros clones e mostrando que a gente nunca conseguiu o genótipo selvagem, apesar de ter aquele resquício de banda, e mais o importante é que a gente tinha fenótipo. Então, o NRF2 regula esses genes aqui antioxidantes, e os clones knockout de NRF2 tinham defeito na resposta a estresse oxidativo, né? E, no fim, a gente mostra também que esses clones eles são mais responsivos à cisplatina, né? Pelo menos nessa linhagem a gente detectou que D145,
responde bem a cisplatina quando nocaute para NF2, mas PC3 não, e a gente discute depois no artigo que isso se deve às quantidades basais de NF2 e KEAP1, que é uma proteína que regula NF2, né? Enfim, esse é mais um exemplo de como pode ser usado o CRISPR, né? A Mariana fez um BEP, essa Mariana fez um BEP, onde ela começou a usar depois esse sistema em vivo, que eu queria mostrar para vocês. Então, o que é esse sistema em vivo? Esse sistema em vivo é um animal chamado KP, ele tem mutações em Carras, só que é dependente de CRE, né? Então, essa mutação G12D depende da inserção de uma CRE recombinase, e ela tem P53 flanqueada por lockSpace. Ou seja, se você entregar um vírus no pulmão do animal, né, um lentivírus, expressando CRE recombinase, você vai ter nocaute de P53 e a expressão de uma Carras oncogênica. E aí você consegue entregar um guia também para nocautear um gene-alvo. Então, esse lentivírus vai expressar uma Cas9 e vai expressar também um guia para você nocautear um gene-alvo. E aí você consegue criar modelos, né? Você consegue, aqui são células extraídas do tumor desses animais, KP, onde a gente mostra que o nocaute de NRF2 tem efeito principalmente em cultura 3D, não em 2D. Isso foi um dos achados da Mariana, né? Então, você consegue extrair essas células desses animais e cultivar. E depois a gente também mostrou, injetando essas células agora no modelo de C57, que os tumores adquirem resistência a um inibidor de RAS G12D, uma droga recente, né, relativamente recente, que está sendo usada para câncer de pulmão, quando tem mutação em RAS G12D. Então, esse experimento que feito em C57 mostra que o nocaute de KEAP1, né, que vai ter muita NF2, mostra resistência ao inibidor de RAS G12D, tem artigos da literatura comprovando nossos achados já em pacientes que não respondem bem a essa terapia. Então, isso é uma outra possibilidade de emprego dessa tecnologia, né? Eu queria falar de mais 2 exemplos. Eu sei que meu tempo está se acabando aqui, mas acho que dá tempo. Um deles é STAT3. A gente fez esse outro projeto em câncer de pulmão, enfim, onde a gente fez uma proteômica inicial aqui para descobrir que STAT3 está relacionado à resistência à cisplatina. Então, essa foi a premissa inicial. E aí a gente quis usar CRISPR para nocautear STAT3 e PCNA, né? Então, esse é o projeto de STAT3, onde a gente nocauteou o STAT3, aqui tem uma T7, a gente isolou clones, a gente ficou com os clones que tinham menor expressão de STAT3, né, seguindo o mesmo desenho experimental que eu já mostrei. E aqui é um outro tipo de análise de cromatograma embaralhado, análise do TIDE, que decompõe os cromatogramas também e você consegue ver que tipo de edição você teve. E aqui o ponto que eu quero destacar é o seguinte: se você está fazendo isso em células de câncer, você deve esperar aneuploidias em câncer. E nesse caso, a gente nunca teve somente 2 genótipos. A gente sempre teve mais de um genótipo, porque a 549, essa célula de câncer de pulmão, tem 4 cópias do cromossomo 17, que é o cromossomo onde STAT3 está presente. Então, é uma outra pergunta que você deve sempre se fazer quando você está editando células de câncer, porque elas têm aberrações cromossômicas, enfim, como vocês sabem, né? E a gente também fez aqui uma clonagem do produto de PCR, uma clonagem TA, para demonstrar que, de fato, as edições em STAT3 foram diferentes, né? Então, a gente teve a edição mais 1, a edição mais 10, que correspondem aqui à decomposição do cromatograma. Isso é um experimento que você consegue literalmente isolar os genótipos fazendo uma clonagem TA, né? E aí depois a gente mostrou fenótipo, mostrando que o nocaute de STAT3 sensibiliza a cisplatina, né? Um outro ponto que eu queria discutir com vocês é o tipo de indel faz diferença. Então, nesse caso, a gente quis nocautear a PCNA,
mas a gente sempre achou edições múltiplas de 3, né? E aqui vale a pena destacar, tá? Porque edições que não são múltiplas de 3, por exemplo, -1, vão criar um frame shift e vão criar um stop codon prematuro, né? Agora, edições que são múltiplas de 3, -3, mais 3, -6, -12, elas vão criar inserções ou deleções de aminoácidos, né? E isso não obrigatoriamente vai causar um nocaute. A gente sempre via aqui bandas, nesse caso aqui de PCNA, inclusive menores nos plots. E a gente mostrou que, portanto, a gente acredita que esse nocaute é inviável, né? O nocaute de PCNA passa a ser letal nessas células, por isso que a gente sempre obteve esses clones com um fenótipo intermediário de nocaute, né? Mesmo assim, eles mostraram um fenótipo. Aqui são só alguns dados funcionais mostrando que o nocaute parcial, nesse caso de PCNA, também diminuiu o crescimento das células, sensibilizou a cisplatina, etc. Tá? E, por fim, esse último exemplo é um exemplo que a gente queria fazer HDR, do Matheus. A gente nunca conseguiu fazer o HDR, mas em algum momento a gente obteve clones de célula com uma banda mais alta de LKB1. Então, essa célula, a 549, ela é nocaute de LKB1, originalmente, porque a LKB1 é um supressor tumoral. E a gente queria fazer o contrário aqui. A gente queria corrigir o gene para devolver a expressão de LKB1. E aí a gente começou a ver que essa é a LKB1 selvagem. A gente devolveu a LKB1, mas aparentemente uma proteína maior, né? E a gente começou a chamar ela de super LKB1. Outros artigos descreviam essa super LKB1 também. E a gente mostrou que, apesar de ser uma proteína maior, ela tinha fenótipo esperado. Então, a LKB1 aumentava a fosforilação de AMPK, ela diminuía a migração das células, né? Tudo esperado por uma célula que teve o resgate de LKB1, mas de alguma maneira era um pouquinho diferente. A gente também mostrou aqui que teve uma alteração no metabolismo das células, né? Passou a ser mais oxidativo, modulou a autofagia, né? Então, esses clones de super LKB1 aqui, eles tinham um fenótipo relacionado com o gene selvagem, né? Então, sem querer, a gente acabou causando a inserção de uma isoforma de LKB1, que é diferente da proteína canônica. A gente depois clonou esses transcritos maiores e a gente mostrou que, na verdade, a gente mudou o splicing, né? A gente acabou inserindo um exon alternativo, mas que era em frame com o exon 1. Aqui está a posição do guia. Então, a gente mostrou que nessa região, inserindo uma única base, a gente acabou fazendo um splicing alternativo e gerando essa isoforma chamada de super LKB1, que pode ser usada, no fim das contas, para deixar a célula tumoral menos agressiva, né? Isso foi um resultado totalmente inesperado. Bom, e para finalizar, queria só mencionar, esse é um projeto ainda não terminado, né, de uma pós-doc que começou, que a gente usou bibliotecas de CRISPR. Então, nessas bibliotecas, você tem guias contra todos os exons, todos os genes, né, virtualmente todos os genes da célula, mais de 30 mil guias para exons. E você tem dois tipos de biblioteca. A biblioteca de nocaute, que é exatamente isso, onde você vai nocautear cada gene da célula num único experimento, em uma célula diferente, né? E temos também a biblioteca de ativação. O que é a biblioteca de ativação? É uma DED-Cas9, sem os domínios de endonuclease, mas agora carregando fatores de transcrição para você ativar a transcrição dos genes. Então, esses guias estão posicionados para regiões promotoras, ao invés de causar indels em exons. Aqui você vai recrutar RNA POL2 para aumentar a transcrição dos genes, né? Então, a Natália fez esse projeto, ela criou essas bibliotecas de plasmídeos, de lentivírus, depois transduziu nas células A549 de câncer de pulmão, e aí você vai fazer o seu experimento. É um experimento que dá bastante trabalho, mas aí você vai desafiar a sua célula com
uma droga, por exemplo, né? Então, a gente fez o desafio com cisplatina aqui, e aí depois a gente faz um NGS para descobrir quais guias foram enriquecidos, né? Então, no caso da biblioteca de nocaute, a pergunta é quais os nocautes criaram a resistência à cisplatina e quais, na biblioteca de ativação, a pergunta é quais genes, quando ativados, causam resistência à cisplatina, e a gente, depois do NGS, descobriu alguns genes candidatos, né, que estão aqui ilustrados, e a gente está nessa etapa de validação. Então, a gente agora está tentando isoladamente nocautear cada um desses genes ou superexpressar para mostrar que esse aqui é um gene novo que a gente não conhecia, do SP19. Aparentemente, ele está relacionado à resistência à cisplatina em câncer de pulmão. Tá? Então, só para finalizar, eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho que é importante para quem tem interesse em fazer edição, né, principalmente em cultura de células de câncer. Atenção à aneuploidia é um problema comum. Acho que é importante, super importante, genotipar essas células de maneira mais rigorosa possível para saber que tipo de edição você teve, se é mono ou bialélico, hétero ou homozigoto. Checar os off-targets. Experimentos de homozigose podem gerar edições letais, né? Então, é algo que eu mostrei lá para o exemplo do PCNA. E vale a pena mencionar que coisas inesperadas podem acontecer, como naquele exemplo da LKB1, onde tinha uma proteína mais alta, a gente acabou provavelmente mexendo com o splicing alternativo, incorporou um exon a mais por uma edição de base única, e no fim, aquela isoforma super LKB1 deu um fenótipo esperado, mas não era o que a gente queria inicialmente, a gente queria simplesmente corrigir a mutação original em LKB1. Né? E, por último, essa seleção clonal, tudo isso que a gente tem feito de seleção clonal é um viés. Né? Então, eu sempre recomendo analisar múltiplos clones, fazer controles de clones selvagem, né? Também, às vezes, os clones selvagens são diferentes da célula parental. Então, é sempre importante ter esses controles, né? E eu queria finalizar fazendo propaganda aqui né, enfim, na verdade, contando onde a gente está atualmente, né? A gente tem um projeto temático FAPESP aprovado, onde a gente quer explorar outros efeitos aqui da via da mTOR, então continuar essa história de PARP3, STAT3, desculpa, PARP1, STAT3, NRF2, mas a gente vai se enveredar aqui em outros aspectos, como inervação tumoral, e a gente também tem um projeto regular FAPESP, usando agora RNA mensageiro nesses modelos de animais, né, KP para câncer de pulmão. Tá? Uma coisa relacionada a CRISPR que a gente quer fazer nos próximos anos é começar a usar Prime Editing, que não deu tempo da gente falar, mas que é uma outra possibilidade de edição para criar mutações específicas, né? E aqui é a propaganda que na verdade, eu estava mencionando, que a gente tem um curso de CRISPR teórico-prático aprovado na Unifesp. A gente pretende dar esse curso agora em julho. A gente é um curso hands-on, né, de 40 horas, principalmente prático, são 30 horas prático, que tem uma previsão do cronograma, onde a gente espera trazer alunos aí para colocar na prática. Nessa semana ela é bem intensa, mas a gente tenta aqui fazer um experimento completo em cultura de células, desde o desenho dos guias, na verdade, a clonagem dos guias em plasmídeos, transfecção em células, ensaio de T7 e outros ensaios e você pode levar o seu plasmídio, tá? Então, a ideia é que você venha com uma ideia de edição, quero nocautear um gene, a gente clone o seu guia, você transfecte as células e leva ele embora para você fazer no seu laboratório a edição depois, tá? Só agradecer todas as pessoas envolvidas, esse é o meu grupo atual, e agradecer os colaboradores, obviamente, que estão envolvidos nessas histórias, e mais uma vez agradecer o convite de estar aqui. Obrigado. Vou voltar aqui a tela original, agora eu vejo vocês, vou parar meu compartilhamento. Obrigado, professora Roseli.
Muito bom, Fernando. Excelente Eu passei um pouquinho o tempo, né? Não, está perfeito, está perfeito. Ótimo. Excelente apresentação. Acredito que alguns ou vários, né, membros que participam aqui não têm essa familiaridade com o tema, mas mesmo assim, quem tiver perguntas pode colocar aqui no chat. O professor François Noel, né, então, ele fala: excelente introdução para o tema. E pergunta: já existem estudos clínicos terapêuticos em andamento com esta técnica? Bom, obrigado pela pergunta, professor. Clínicos tem vários, né? A gente tem já há muito tempo uma série de testes clínicos e a gente tem uma terapia aprovada, né? Acho que isso que é importante mencionar, que é um produto já aprovado, comercializado, chamado Casdivy. Não sei se vocês conhecem, mas é para anemia falciforme. Ele se baseia em CRISPR, em NHJ, então a ideia é nocautear um gene que é um fator de transcrição da hemoglobina fetal. Então a ideia é você devolver no paciente a hemoglobina fetal quando a hemoglobina está mutada, né? A hemoglobina adulta está mutada. E assim você consegue reverter o quadro de quem tem anemia falciforme, né? Isso é, até onde eu sei, o único produto aprovado. A gente teve ano passado, vale a pena mencionar, um artigo muito importante da New England, mostrando pela primeira vez a edição somática, né? Em um bebê com uma doença em CPS1, né? Que é uma proteína lá do ciclo da ureia, né? Carbomeilfosfato sintetase 1, e que causa, obviamente, um quadro um quadro severo, né? Uma doença severa, onde você tem os níveis de amônia muito altos. E aí foi usado CRISPR, na verdade, um base editing foi feito. Então, esse é um artigo que eu acho que vai ser bem diferencial. Esse bebê, ele teve seu quadro corrigido, né? Seu quadro clínico. É um artigo muito bonito. Saiu no meados do ano passado, e eles fizeram tudo em algumas semanas. Eles genotiparam o bebê, descobriram que ele tinha doença, construíram as ferramentas em algumas semanas. Depois eu posso até encaminhar o artigo se vocês tiverem interesse. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo, né? E acho que é bem promissora as aplicações futuras. A Tamílis Nóbrega, ela comenta exatamente que ia fazer essa pergunta que o professor Noel fez. E aí você fala, vamos dizer, no caso, você falou dessa doença que é hereditária, né? Porque ela pergunta: qual seria o tipo de câncer ou doença hereditária que teria, vamos dizer, mais chance de ser analisado? Ou agora, no caso, o tipo de câncer, né? No caso do câncer, né, é uma doença bastante complexa, com várias mutações envolvidas, mas a ideia é pegar aí talvez alguns drivers, né, ou aqueles cânceres que têm um gene mais importante, né, monogênico, né, doenças monogênicas são mais curáveis, em teoria, utilizando ferramenta de CRISPR. No caso do câncer, o cenário é um pouco mais complexo, mas a ideia é mutar ou corrigir genes drivers do câncer, né? Então, por exemplo, a ideia do projeto de LKB1 foi exatamente essa. Pegar uma mutação específica, era o aminoácido 51 da LKB1, que está mutado nessa célula, e corrigir especificamente essa mutação. Isso é possível de ser feito, né? Ou mesmo nocautear, né? A gente pode nocautear genes que são oncogênicos, né? Também é outra possibilidade. Ou seja, devolver supressores tumorais ou nocautear genes oncogênicos. Isso no contexto do câncer. No contexto de doenças
hereditárias, né, outras doenças hereditárias monogênicas, a aplicação, obviamente, é essa, né? Como eu disse, da CPS1 é uma única base mutada, e aí eles corrigiram essa base e foi uma edição somática, ou seja, a entrega foi... a deficiência está principalmente nos hepatócitos, nesse caso, né? E eles simplesmente entregaram, na verdade, eles entregaram o RNA mensageiro da Cas9 e o guia e mostraram que foi corrigido. Não sei se a gente vai entrar nessa discussão, mas vale a pena já talvez mencionar que existe também a possibilidade de edição germinativa, né? E aí envolve a edição de embriões. Isso é um dilema ético ainda pouco resolvido em aplicação da tecnologia CRISPR. Apesar de a gente ter demonstrado que a gente pode editar embriões, tem um artigo muito bom da Nature também, mostrando que isso foi feito para uma cardiopatia. Então, demonstrou-se que os embriões foram corrigidos, mas eles não foram implantados, né? Eles foram descartados ao final. Embriões humanos, né? Nesse sentido, há um bloqueio aí, né? Se a gente vai liberar essas edições germinativas, você cria a possibilidade de liberar edições que você não quer, né, no fim das contas. E que não são corretivas, né? Que não são corretivas, exatamente. Então esse é um dilema ético que eu acho que é importante a gente discutir sempre. Agora, para edições somáticas, né, principalmente doenças graves como essas da CPS1, tem um outro grupo que estuda a distrofia muscular de Duchenne. É maravilhoso o que eles têm feito com CRISPR, né? Ele é uma doença muito grave e eles estão já mostraram em camundongos, mostraram em beagles que tem uma distrofia de Duchenne, né, cães, e assim, as imagens dos animais, dos cãezinhos, né, depois eles usam vetores adenovirais, usam uma Cas9 um pouquinho diferente, que é a CPF1, mas tem resgate, né, tem cura, pelo menos parcial da doença, editando as células musculares dos animais, né? Então, é muito promissor. Uhum. O André Luiz von Dentz, ele pergunta de que forma a combinação de estratégias de knock-in e knock-out mediadas por CRISPR-Cas9 pode modular a ativação da via NF-κB induzida por Helicobacter pylori, é bem específica, considerando o papel da infecção crônica por esse patógeno na progressão tumoral. Bom, eu não estudo muito inflamação, apesar de agora estar começando a me envolver um pouco mais nisso e também não conheço muito sobre esse exemplo específico de Helicobacter pylori, né? Que foi que ele perguntou, né? Uhum. Mas o que eu posso dizer é que você pode usar, talvez, ferramentas de edição gênica, como CRISPR, para, por exemplo, nocautear, né? Acho que é NF-κB, ele falou, né? Isso. Quer dizer, do ponto de vista funcional, se a pergunta do projeto é descobrir se esse gene está envolvido nessa doença específica, super factível fazer, né? O que eu acho difícil é você translacionar isso para uma aplicação clínica, né? Você, obviamente, pode pensar em fármacos, que vão ser melhor empregados do que você criar toda uma maquinaria de entrega. O grande problema na aplicação disso, quando a gente vai para o in vivo, é o delivery, né? Eu acho que acaba sendo um gargalo. Como que você vai entregar essa ferramenta, né? Hoje a gente tem agora uma segunda geração de delivery sendo desenvolvida, que é o uso dos RNAs mensageiros. É uma possibilidade, né? Que são não virais, né? Que a gente teve aí o boom depois da pandemia. Inclusive, esse paper da CPS1 ele fez exatamente isso. Mas eu acho que é algo sempre importante da gente se questionar, como que a gente vai entregar isso no paciente depois que a gente provou isso de maneira pré-clínica, né? Ou mesmo no experimento em vivo pré-clínico, né?
que é uma dificuldade que a gente está tendo, inclusive, com esses animais KP, né? Que a gente está, no contexto do câncer, trabalhando. Uhum. O Hannes Mamigonian, não sei se eu pronunciei certo, ele dá os parabéns pela ótima apresentação e ele pergunta se existem vantagens em usar outras Cas, que não a Cas9, em edição gênica ou outras aplicações terapêuticas. Existem avanços no uso dessas outras proteínas Cas? Legal. Essa é uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. De fato, existem, né? Uma limitação da Cas9 é que ela é uma proteína muito grande para você colocar, empacotar em vetores virais, etc. Então, aquele paper da distrofia de Duchenne, inclusive, eles usam a CPF1, que é um membro da família Cas9, ela só ganhou outro nome. Então, ela faz a mesma coisa, ela é uma endonuclease, ela cliva numa sequência específica, mas ela é um gene bem menor. Então, permite você empacotar em AAVs, por exemplo, que tem uma capacidade de empacotamento bem pequena, né? E a outra possível aplicação, quando você começa a brincar com essas diferentes Cas, é você ter regiões PAN diferentes, né? Então, a região PAN da Cas9, da SP-Cas9, é uma região rica em guanina, né? Rica em CG, no fim das contas. E, às vezes, isso não é o ideal para o seu gene-alvo. Às vezes, você tem um gene ou você quer posicionar um guia de uma região rica em AT. Então, aí o que você vai ter que fazer? Você não vai achar um guia bom para SP-Cas9. Você vai ter que trocar a tua Cas9. E você tem Cas9, você tem, na verdade, um portfólio bem grande de opções, mas você tem Cas9s que, por exemplo, reconhecem melhor regiões ricas em ATs. Tá? Então, uma outra aplicação que vai nessa linha. E, para finalizar, acho que vale a pena mencionar, tem Cas9s que são melhores para edição em embriões, né? Então, por exemplo, para zebrafish, tem Cas9s que funcionam melhor a temperatura ambiente. Então, é um tipo de abordagem que também você pode pensar. Em vez de você usar a Cas9, que vai ter pouca eficiência a temperatura ambiente, você troca a sua Cas e usa uma outra para a edição de embriões, como, por exemplo, de zebrafish, né? Então, assim, dá para brincar bastante com essas propriedades diferentes dessas Cas em diferentes projetos, né? Muito bom. A Amanda Hirata, ela é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ela pergunta, no caso de alguma linhagem celular apresentar aneuploidia, existe alguma estratégia específica para utilizar o CRISPR nela, ou se realmente deveria ser a partir de outra linhagem? Partir para outra linhagem. Outra pergunta seria se você poderia compartilhar as dificuldades de trabalhar com CRISPR no Brasil, pois ela já teve contato com grupos que desistiram de algumas estratégias, principalmente de screening, por dificuldades de importação de alguns reagentes. Tá? Legal. Bom, obrigado pelas perguntas também. Como eu demonstrei naquele caso da STAT3, né, a gente enfrentou o problema da aneuploidia. Eu acho que o importante é você conhecer a sua linhagem. Então, acho que essa é uma pergunta importante. Quantas cópias, principalmente no contexto do câncer, né? Quantas cópias o meu gene está nessa linhagem? Tem um cariótipo da minha linhagem? A gente já até pensou em fazer cariótipo de linhagens que a gente não conhece muito bem. No caso da 549, a gente tinha um artigo muito bom falando que tinha ali 4 cópias daquele cromossomo 17. Então, a gente esperava já, desde o começo, encontrar mais de um genótipo, mais de 2 genótipos, né? Não era uma edição padrão. E assim, a gente não fez nada. No final, a gente conseguiu editar, aparentemente, os 4 alelos. Mas o que eu acho que é importante primeiro, você conhecer a sua linhagem,
ter guias muito eficientes. Se o seu guia for eficiente, ele vai conseguir editar 4 cromossomos. Tá? O importante é que você caracterize muito bem depois o seu clone de célula. Ou seja, tenha certeza de que não tem um alelo selvagem ali presente ainda, se esse for o caso. Porque, como eu digo, né, o raio daí tem que cair 4 vezes no mesmo lugar. Certo? Então, mas é possível fazer. E sobre a outra pergunta, que era sobre as dificuldades, né, no Brasil, isso daí, obviamente, atinge todos os... Não só quem faz pesquisa com CRISPR, né? O que a gente tem tentado fazer é depender menos de empresas, né, ou de análises. Então, a gente tenta fazer tudo in-house, de certa maneira, né? A clonagem, a gente faz as nossas próprias clonagens. Eu sei que tem muitas empresas boas que têm vendido reagentes prontos, customizados, né? Você paga mais por isso, obviamente, mas a gente tem tudo bem padronizado, né? Pelo menos a parte de knockout, a gente faz o ensaio da T7, a gente compra a enzima, análise de clones também a gente faz tudo in-house, né? E agora a gente está começando a mexer com os animais, né? Aqueles animais capê, eles estão aqui no Brasil. Foi uma dificuldade trazer eles, como era esperado para qualquer linhagem de camundongos, né? Enfim, tirando isso, né? Eu acho que toda iniciativa de facilitar a pesquisa no Brasil, independente da área, é bem-vinda, né? Mas o custo é alto. O custo é alto. O custo é altíssimo, né? Então, isso também é um outro ponto, né? Não é só a dificuldade em relação ao tempo de trazer esses reagentes para cá, mas o custo, né? Você vai pagar muito mais caro, né? Num reagente customizado desse, por exemplo, a IDT é um ótimo fornecedor lá fora, né? De reagentes de CRISPR. Aqui é inviável você fazer tudo via IDT, né? Você compra DNAs doadores lá, assim, a um preço muito inferior ao que você paga aqui. E a gente sabe que tem qualidade, né? O problema é manter isso. Então a gente tenta adaptar muitas vezes, e por isso que fazer no próprio laboratório alguns reagentes, né, passa a ser mais econômico, vantajoso, eu diria, né? Obrigada. A Irismara Souza Silva, ela parabeniza pela sua apresentação, aliás, todos estão parabenizando. E, na sua experiência, como é a entrega de CRISPR na forma de RNP, como a entrega de CRISPR na forma de RNP se compara ao uso de vetores plasmidiais em termos de eficiência de edição? Legal. Obrigado pela pergunta também. Acho que essa é uma pergunta bem interessante. A literatura tem mostrado o seguinte, do que eu tenho acompanhado, se você está trabalhando com cultura de células, tanto faz, tá? O plasmídio tem a vantagem de que se você criou o plasmídio, você tem ali um reagente infinito, né? Você vai sempre crescer o plasmídio, você pode produzir mais no laboratório. Se você quiser comprar suas RNAs, seu RNA guia e sua Cas9 pronta e transfectar na célula, é possível. Mas aí acabou o reagente, acabou, né? Então tem essa desvantagem. Para HDR, a gente tentou fazer as duas coisas. A gente tentou... Tem alguns artigos mostrando que RNPs é mais eficiente do que plasmídios. Então, sendo bem pragmático, se for nocaute, tanto faz. Plasmídio é uma ótima opção. Se você quer HDR, vale a pena você testar RNPs. Agora, o que a literatura é muito clara para embriões, né, para edição em embriões, a IRNP é a melhor opção. Tem vários artigos demonstrando o seguinte: se você faz a injeção do plasmídio num zigoto, o timing da expressão, então o que tem que acontecer? A Cas9 tem que ser produzida, transcrita, né, traduzida, se complexar o guia lá dentro do zigoto. Então isso demora um tempo,
e ele é extremamente ineficiente em embriões, né? Aí você vai ter um problema de mosaicismo, que eu não deu tempo da gente discutir aqui, mas o que é o mosaicismo? Mesmo se você tem a edição, lembra daquelas diferentes indels em clones? O embrião vai ser isso. O embrião ele vai ter diferentes indels ou diferentes edições e ele se torna um mosaico. Cada célula do embrião, se você não atingir o zigoto no estágio de célula única, o zigoto vai se dividindo, né? E aí cada subpopulação daquele embrião passa a ter uma edição diferente. Então ele vira um mosaico genético, né? E isso é um problema grande para plasmídio. Então, como que a gente resolve isso? A gente tenta entregar RNP. Então, a ideia é, se você está editando embriões, entregue RNP o mais rápido possível nesse estágio embrionário, para que a edição aconteça na célula única, enquanto o embrião ainda está na forma de zigoto. Porque daí depois todas as células filhas vão ter a edição, uma única edição, e você resolve o problema do mosaicismo, né? Então, resumindo, né, a história, eu vejo claramente esse divisor. Essa edição em embriões, prefira RNPs, RNA pronto, Cas9 pronta. Se a edição é em cultura de células, o plasmídio é uma ótima opção. Certo. Eu acho que aqui no chat não tem mais perguntas, nós também estamos chegando ao nosso limite de horário, mas eu queria saber uma dúvida, porque você fez essas manipulações em células, eu vi as células que você fez em cultura, né? E depois que foram, deixa eu ver aqui, foram do NRF2, Sim. certo? E aí depois foi administrada no pulmão. Foram as células que foram administradas no pulmão, é isso? As células modificadas ou foi o complexo de CRISPR? A gente fez as duas coisas, na verdade, né? A gente fez, naquele modelo KP, o que a gente constrói, na verdade, é um lentivírus carregando a Cas9 e o guia. E aí a gente entrega isso diretamente no tecido. No pulmão, né? Então isso pode ser feito, na verdade, em qualquer tecido, né? Você tem esse modelo para câncer de pâncreas, você tem esse modelo para outros tumores. Se você garantir uma boa entrega no pulmão, vai desenvolver o câncer de pulmão, é um modelo que a gente chama de autóctono. Ou seja, o tumor está se originando, né, desde o começo naquele sítio específico. E aí você vai ter o tumor no pulmão. O que a gente fez depois? A gente coletou essas células, na verdade isso foi uma colaboração lá com o grupo do Thales, de Nova York, cultivou essas células, gerou uma linhagem de células, e aí a gente fez um segundo experimento, que foi, ao invés de injetar, só que daí a gente fez uma injeção subcutânea. Como essas células são câncer de pulmão murino, né, a gente injetou em C57, uma linhagem padrão de camundongo, e aí você tem o desenvolvimento do câncer de pulmão subcutâneo, né? Mas que é útil para você testar, de repente, algumas coisas. Foi assim que a gente fez aquele experimento do inibidor de RAS, né? É um experimento mais rápido de fazer, é um experimento mais simples, né, de conduzir, apesar de ter as suas desvantagens. De novo, aqui você não está no sítio original da neoplasia, né? Então, esse é um ponto. Mas é possível fazer, no fim, respondendo a sua pergunta, né, professora, as duas coisas, né? Olha, nosso tempo é 10h30. Eu vou me tornar aqui a apresentadora para concluir aqui a apresentação. Deixa eu ver se eu já estou. Não. Vou colocar a janela aqui. Dois minutinhos.
Estão vendo aqui a minha apresentação? Sim, eu vejo. Tá bom, então deixa eu voltar. Bom, então, antes de tudo, eu queria agradecer muito o professor Fernando pela apresentação. É um tema que é novo, eu acho que a gente tem que voltar a discutir ou complementar essa apresentação, já que eu sei que você tem muitos resultados, e é um tema que é de interesse de todos aqui. Então, agradeço muito o professor Fernando pela disponibilidade. Agora, só para encerrar, nós lembramos que esses vídeos, essa apresentação e os demais vídeos do SIG Farmaco, eles estão disponíveis, né, aqui no site da SBEF, da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Quem ficou aqui até agora já pode obter o certificado aqui no link do RCC-RNP, tá? O certificado, quem ficou a mais de 50% pode já obter esse certificado. E nós lembramos que na próxima sessão nós teremos a palestra Papel da Nicotina na Gripe Grave associada ao tabagismo, comparação com o vape, que vai ser ministrada pelo professor Marco Aurélio Martins, da Fiocruz, e moderada pelo professor Emiliano Barreto, da UFAL. Eu queria agradecer todos vocês pela presença, agradecer mais uma vez o professor Fernando pela excelente apresentação e a todos do grupo, e com base nisso eu encerro a nossa sessão. Muito bom.